definição de escoliose idiopática, ela não tem uma causa definida. Então a gente não sabe o que é? Não, a gente tem um monte de ideias, a gente tem um monte de estudos que mostram que eu tenho diversas causas. A gente vai ver que a escoliose idiopática ela é multifatorial, tá? E ela normalmente é assintomática, não gera dor e vai gerando alterações aí progressivas e posturais. A gente vai classificar elas de acordo com a idade, ok? Então, de 0 a 3 anos, ela surge sem uma causa. Não nasceu com hemivértebra, não é neurológico, a gente não sabe de onde veio exatamente, não tem nenhuma causa definida, mas aparece, desenvolve de 0 a 3 anos, tá? Vocês vão ver que é muito mais complicado realmente nessa faixa etária. De 3 a 10 anos, também é uma escoliose juvenil, tá? Idiopática juvenil. Essa menina, por exemplo, tem 50 graus e 6 anos, tá? Então, a palavra, às vezes, do tratamento é quando vai operar? De preferência, o mais tarde possível, tá? Porque quanto mais cedo, mais reoperações essa pessoa tem que fazer, ok? Eu gosto de fazer bastante uma analogia com o futebol, né? O tempo, né, a idade do paciente é o tempo do jogo, tá? Quantos minutos de jogo eu tenho? Quanto maior a curva, mais difícil é o meu adversário, tá? Quanto mais curva, mais difícil é o meu adversário. Então eu estou jogando contra o Real Madrid, contra o Barcelona, só que aqui, ó, ela tem 6 anos, ela tem toda a fase do crescimento pela frente. Ela tem dos 6 até ela vai parar de crescer com 14, 15 anos. O jogo dela é turno, retorno, o jogo, como é que fala? É ponto corrido. Só que só tem time difícil. Ou seja, cada tempo que ela vai crescendo, essa escoliose tem muitas chances de evoluir. Ou seja, de eu tomar gol, de eu perder o jogo. Então, se eu manter todo esse período, 40, 50 graus, e ela manter até os 14 anos, é uma mega vitória, tá? Só que precisa ter fôlego, precisa ter empenho, precisa ter disciplina, precisa ter dinheiro. Então, tem um monte de fatores que vão influenciar para esse tratamento dar certo, né? Porque é emocional, envolvendo, então é um tratamento muito difícil, tá? E na fase da adolescência é onde tende a desenvolver mais. Por isso que a gente estuda mais escoliose idiopática do adolescente. Essas escolioses infantis e juvenis, elas tendem a progredir muito pelo tempo, tá? Então, são realmente escolioses que chegam com 100 graus, tá? Que as cirurgias são muito difíceis. Então, por que na adolescência tende a desenvolver mais? Porque é onde a gente tem um crescimento mais rápido, o estirão do crescimento, né? Então, é onde o crescimento tende a ser mais abrupto, mais rápido. E quanto mais rápido é o crescimento, tendo já essas origens aí que nós vamos citar daqui a pouco, o corpo tende a adaptar mais, a ter um desajuste maior, e aí a escoliose tende a aparecer. Na nossa pesquisa, só para vocês terem uma ideia, com 10 anos, nós não encontramos ninguém com escoliose. Daí com 11 anos mais, com 12 anos mais, com 13 mais, com 14 mais. Tá? Ou seja, também tem uma relação com a puberdade, com os hormônios. Então, quanto mais próximo à puberdade, tende a aparecer, a desenvolver mais a escoliose. E claro, gente, se eu tenho infantil, juvenil e adolescente, eles vão se tornar um adulto com escoliose. Não existe, deixou de ter escoliose. Eu gosto bastante dessas histórias, então já citei um pouquinho, né? Histórias reais aí de quem passou por processo cirúrgico. Se a gente entrar nesses grupos de escoliose, eles são meio desesperadores. Não sei se você sente isso. Eles são meio desesperadores. Porque a gente tem de tudo lá. A gente tem pessoas que estão procurando tratamento, mas quem passou pelo tratamento
Normalmente essas pessoas, elas querem incentivar outras pessoas para que dê tudo certo com elas também. Só que normalmente quem faz a propaganda é quem já operou. Então, como se a operação fosse a única saída ou a melhor saída. E, na verdade, eu sempre falo que vai precisar ter vão ter pessoas que passaram por esse processo, com exercício, com colete, e não operaram para contar a história positiva também. Eu sinto que é isso que falta um pouco. Tá? Porque, claro, é muito mais difícil. Depois você fica um ano lá no pós-operatório, você quer ter força suficiente para mostrar que aquilo que eu superei. Tá? Então, acho que no futuro precisa acontecer isso também. Eu gosto bastante desses livros porque conta um pouco de todo esse processo. E aí, gente, a gente vai ter escolioses, que são escolioses não idiopáticas. O que são não idiopáticas? Nelas eu consigo identificar uma causa, tá? Consigo identificar uma causa. Eu consigo saber quem é o ovo para ter a galinha lá na frente. Então, eu consigo observar e avaliar uma causa. Por exemplo, uma escoliose adaptativa. Então, eu tenho uma diferença de membros inferiores superior a 1,5 centímetro. A literatura fala isso. Essa menina tem 4,1 centímetros de diferença. Então, eu tenho o pé da mesa mais caído, aquele vaso vai ficar torto. Tá? Basicamente é isso. E aí, durante a fase da adolescência, com o estirão, isso tende a desorganizar ainda mais. Ok? Então, qual é o tratamento disso? Aqui sim precisa de palmilha, de compensação, para o resto da vida. Tá? Não tem muito para onde fugir disso. Precisa de palmilha e adaptação. Então, como que a gente sabe disso também? O padrão bonitinho de achar isso é o seguinte. A gente vai fazer a medida real e aparente de membros inferiores, mas o padrão ouro chama-se escanometria de membros inferiores com carga. É uma radiografia panorâmica do membro inferior com carga, em pé. E lá é o padrão ouro. Ah, mas não é o melhor, mas é o que tem, é o padrão ouro. Beleza, eu vi essa diferença. O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a compensação. Maior de 1,5 centímetro, faz uma palmilha, uma adaptação do tamanho. E aí depois? Depois você faz uma radiografia sem palmilha e com palmilha. Se for causa e efeito, vai ter diminuído o grau, tá? Porque eu fui lá, tinha a causa, compensei e a causa diminuiu, melhorou, acertou, a causa é essa. Beleza. O que a gente pode ter? Por exemplo, malformação, tá? Malformação vertebral. O paciente nasce com uma vértebra em punho, uma vértebra deformada, tá? Esse caso, o meu tio, ela é minha prima. Meu tio adotou ela com 2 anos, ela começou a cair. Aí foram investigar o que tinha. Ela tinha uma hemivértebra. Em L4, L5 ou L4, não lembro direito. Uma vértebra em cunha. O que eles fazem? Eles falam assim, puxa, mas é cirúrgico. É o cirúrgico mais simples de tudo. É igual a de hernia de disco de antigamente. Ia lá, artrodeza aquelas 2 vértebras, estabiliza elas. Aquelas não crescem, mas todo o resto cresce. Não tem grandes problemas na vida do paciente, tá? O que eu não posso é ter essa vértebra assim, porque isso vai causar escoliose ali, tá? Então, basicamente é isso que se faz. Aí pode usar colete, nesse caso ela usou para poder ir ajustando e crescendo melhor. Mas por mais que seja uma causa cirúrgica, é algo extremamente simples, tá? Eu recebi essa semana uma paciente que ela foi no médico, o primeiro médico falou que era cirúrgico. Só que o médico não explicou para ela o que era. Falou, o caso da sua filha é cirúrgico. E foi embora. Falou alguma coisa para ela, mas ela também não entendeu, ele não explicou com tanta clareza, ela não entendeu muito bem o que era, e ela ficou desesperada e foi embora do médico. Foi procurar outros 2 médicos. E os outros 2 médicos não viram a hemivértebra. Avaliaram, não deram muita bola e aí ficou nessa. E ela veio me procurar. Eu falei, não, você tem uma hemivértebra. Ela falou, nossa, um médico mesmo me falou alguma coisa disso. Falei,
Eu falei, olha, eu acredito que nessa fase seja importante fazer a cirurgia, porque é uma cirurgia extremamente simples, só vai fazer uma artrodese nessas duas vértebras. Ah, eu achava que quando ele falou, ele ia fazer cirurgia de escoliose na minha filha inteira, sabe? Na coluna inteira. Então, assim, vai da sensibilidade um pouco do médico de explicar melhor o que ele tem que fazer, tá? Ela olhou no Google, viu que era uma cirurgia de escoliose e falou, não vou fazer isso na minha filha. Mas no caso dela, é importante fazer. Porque é simples, você corrige a causa do problema, tá? Apesar de entrar no centro cirúrgico, tá, gente? Porque, por exemplo, essa menina, ela teve que esperar um pouquinho por conta da anestesia, e daí ela fez a cirurgia. Beleza. As escolioses neurológicas, distróficas, tudo que tem, né? Que vai paralisar o músculo, hipertrofia, hipotrofia. Tudo que for alterar e pode gerar aí uma escoliose é uma causa. Esse é um paciente meu do Rio. O que acontece? Ele foi fazer um mergulho e aí ele teve uma embolia pulmonar no mergulho e teve uma morte celular. Então ele ficou paraparético, morte celular de medula. Ficou paraparético por conta da embolia pulmonar lá no mergulho. E aí o que aconteceu? Ele ficou 40 anos sentado na cadeira de roda por dor, toda vez que ele ficava em pé, toda vez que ele andava, ele sentia dor. E ele foi se adaptando pela fraqueza muscular, né? Pela hipotonia. E ele foi ficando sentado, ele tem 43 graus de escoliose por conta disso. E aí ele tinha muita dor, queria melhorar a qualidade de vida, ele usava colete, assim, ele fazia... Na casa dele tem uns 4, 5 coletes, assim, uma mesa até engraçada. Por que ele foi fazendo colete? Porque para ele o colete dava um conforto, como ele não tem músculo, o colete, quando ele ficava com carga, sustentava um pouco e ele usava ele para fazer as atividades normais. E aí me chamaram, né, do Rio para cá, falaram, queremos começar um trabalho, não sei o quê. O mais curioso, cheguei lá, tinha um salão bem maior que isso, de exercício, com equipamento da Fisiopilates, com maca de inversão, você pode imaginar, tinha plataforma vibratória, coisas assim que você meio sem nexo, mas que alguém manda comprar, ia lá e comprava. E aí, falava, tá tudo bem, vocês tem uma equipe enorme que tá atendendo, e ainda você tá querendo melhorar uma coisa, né? O que eu posso ajudar? O que vocês estão fazendo? Minha primeira pergunta. A gente faz aqui todo o reforço muscular, musculação, leg press, tipo nos footworks do Pilates, ponte, abdômen, etc. Enfim, o que vocês fazem para ele durante a causa do problema dele? Que é sentado, que é em pé. Aí eu ensinei para ele, falei assim, então você vai sentar e vai ver como que você fica. Ele fica assim, tá, gente, na cadeira de roda, todo dia. Olha lá, primeira tração, né? Ele fica em cifose lordótica o tempo todo, então ganhar um pouco a lordose. Vocês conseguem imaginar uma bola de futebol murcha? Aquele vínculo que a bola faz? Então a ideia é ele expandir o lado que ele está vazio e fugir do lado que ele está cheio. Pedir para ele rodar, olha, ele rodou o ombro, rodou a cabeça, tudo. Claro que ele retificava um monte, esse foi o primeiro contato que ele teve, hoje está muito melhor, obviamente. Foge do lado direito, expande o lado esquerdo. E aí, hoje, o que a gente tem feito, né? Hoje a gente tem feito exercícios com muito mais carga, então elástico para dar o direcionamento do movimento, ele empurrando 2 bastões para estender. Olha o padrão muscular disso para isso. E trabalhando de fato a carga que ele quer. Então ele tem, lógico, muita oscilação, não tem força de membro inferior nenhuma, mas olha o padrão muscular disso para isso, mesmo em pé. Então a gente está fazendo, agora a gente já está andando, fazendo movimento, então tudo mantendo a correção tridimensional com carga, que é o que ele precisa fazer. E assim, 2, 3 meses ele não teve mais dor.
né? Ele é muito preguiçoso ainda usa cadeira, a casa é grande, então usa aquela cadeira elétrica que vai para todo canto, dá muito mais trabalho. Eu falei, mas pelo menos ir até o banheiro, ir até a cama, coisa básica tem que andar. Porque senão você fica fraco mesmo, você não vai usar isso nunca, né? E a gente tem feito esse trabalho. Então, mesmo com pacientes neurológicos, neuromusculares, aí ele é cognitivo 100.000%, então lógico. Mas assim, a ideia é colocar em prática e dá para ter bons resultados. Tá? Eu não estou pensando em resultado radiográfico aqui, tá, gente? Estou pensando em resultado de qualidade de vida, menos dor, voltar a andar, voltar a sentir dor. Ele não andava por dor, ficava na cadeira de roda por dor, não faz sentido, né? E a gente vai ter as escolioses antálgicas, que é aquele lateral shift. O paciente travou, assim, vai fazer exercício, vai voltar, isso vai passar. Tá? Isso não é uma escoliose funcional, adaptativa.